Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maranatá, vem Senhor Jesus. Estamos na primeira semana do Advento, esse tempo de esperança, em que nós nos preparamos para a chegada do menino Jesus em nosso coração, em nossa vida. E também nos preparamos para a vinda gloriosa do Senhor. Precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes, para que nós não sejamos tomados de surpresa. Nós vamos então, nesse dia, nessa quinta-feira, dia de adoração, dia de nós rememorarmos, a Quinta-feira Santa. Dia de nós passarmos na igreja, fazermos um momento de adoração, a visita ao Santíssimo Sacramento. Também todos aqueles que puderem participar da Santa Missa. Afinal de contas, na Quinta-feira Santa foi o dia da instituição da Eucaristia e também a instituição do sacerdócio e também a instituição do mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor. Vamos então abrir a nossa Bíblia. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 e de 24 a 27. Mateus 7, 21, de 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu. Grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, como nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do Advento, um ano novo litúrgico já começou, é um tempo de nós, então, nos prepararmos para recebermos na morada do nosso coração a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz simples como uma criança para poder estar conosco. E esse tempo, então, serve para que nós possamos edificar a nossa vida segundo a vontade do Senhor. Ele quer morar em nós, Ele quer habitar em nós. E aqui, nesta palavra que nós acabamos de escutar, está dentro do Sermão da Montanha. E aqui o Jesus, então, está falando dentro dos diversos conselhos que ele deu para aqueles que estavam junto dele naquele discurso, naquele sermão. Ele dizia que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Isso serve muito para cada um de nós. Muitas vezes nós
clamamos, chamamos o nome de Deus, fazemos os nossos pedidos, queremos recebê-los, mas nós não nos preocupamos em fazer a vontade do Senhor. Veja que ele disse aqui que sobre o homem que construiu, né, aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E assim, ele então, com essas palavras, ele vem demonstrar a nós como que nós temos que edificar a nossa casa para que ele possa habitar em nós, para que nós também entremos no reino dos céus. Construir a casa sobre a rocha que é o próprio Cristo Jesus. Ele que é a pedra angular desta construção. A nossa vida, então, ela precisa ser fundada sobre a vontade de Deus. Não adianta, irmãos, nós ficarmos falando de Deus, falando disso, falando daquilo, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas é preciso muito mais nós falarmos com Deus, escutarmos a Ele, obedecermos os seus ensinamentos, para que nós possamos, de fato, recebê-lo em nossa vida e assim caminharmos para o reino dos céus. E esse construir, essa construção sobre a rocha, ela é viver os sacramentos da igreja. Viver a Eucaristia, viver a confissão, confessarmos os nossos pecados, né? Vivermos também o nosso matrimônio, nós que somos casados, vivermos o nosso matrimônio sendo testemunho da necessidade da bênção de Deus na nossa vida. Você talvez que vive maritalmente com sua esposa, com seu esposo, mas não é casado na igreja, você não está fazendo a vontade de Deus. Você está construindo a sua casa sobre a areia. Então é o tempo também de pensar nisso, de buscar conhecer como que eu posso fazer para que você possa se regularizar a sua vida civil, a sua vida religiosa, né? A sua vida eterna, o reino dos céus precisa acontecer na sua vida. Procure um sacerdote, procure para conversar, também faça uma confissão, peça orientação, como fazer para receber o sacramento do matrimônio. Talvez você seja desimpedido, sua esposa também seja desimpedida, nunca foi casada antes, nunca foi casado antes. Então, se vocês se gostam, se amam, consagre esse amor ao Senhor e, ao mesmo tempo, deixe que Ele faça parte desta vida para que você seja feliz de verdade. Se você já foi casado, já foi casada e agora vive com outra pessoa, da mesma forma, procure sacerdote. Ele vai te orientar o que você deve fazer. Se ele te encaminha para o tribunal eclesiástico para estudar o seu caso, se realmente houve o sacramento ou se pode ser declarado nulo, então faça isso. Regularize, nós precisamos. Às vezes as pessoas falam, eu gosto tanto de ouvir o padre tal, me toca tanto, mas acaba não tendo efeito na sua vida, meu irmão, minha irmã, porque você está vivendo de forma irregular.
não só no sacramento do matrimônio, né? Mas viver a nossa espiritualidade de acordo, né? De acordo. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, não só na igreja, mas na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, no supermercado, lá no campo de futebol, aonde nós estivermos, na internet, fazer a vontade de Deus. É o que fazer a vontade de Deus? Amar um ao outro como ele nos amou. Isso que é a regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Então, fazer a vontade de Deus é amar, amar, amar. Fazer a vontade de Deus é acolher os ensinamentos do Senhor. Fazer a vontade de Deus é fazer da nossa vida um testemunho daquilo que Deus fala para nós. Tudo que nós deixarmos de fazer é construção sobre areia. E a construção sobre areia, vem o vento, vem a chuva e aquela construção desaba. Qualquer sopro contra uma casa construída sobre areia, uma casa mal construída, ela vai se deteriorar, enquanto que aquela construída sobre a rocha durará para sempre. E a nossa rocha, como eu disse, é o Senhor. Construamos, então, a nossa casa sobre esta rocha, que é o próprio Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te faça feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. Viva Cristo Rei!